Que bom que você está conosco. Desde já, as boas-vindas. Boa tarde. Você que vai chegando. Estamos completando o nosso ciclo de formações sobre o Diretório para a Catequese. Por isso, as boas-vindas. Você que está conosco deste mês de novembro. Diga de onde você nos acompanha, qual a sua paróquia, diocese, né? Tivemos companheiros e companheiras aí de outras dioceses também. Então, compartilhe essa última live sobre o diretório. Nós convidamos que você divulgue para os seus colegas catequistas esse momento de formação. Então, queremos acolhê-las, desejar para nós, né, uma boa tarde, um bom encontro. Hoje nós vamos completar a nossa formação sobre o diretório e nós fizemos já lá no primeiro sábado de novembro essa perguntinha, né? Quem sou eu, catequista, e quem eu quero ser como pessoa e como catequista também. Então, que este momento inicial da tarde seja também esse momento de nos perguntarmos, né, para o nosso catequista, que somos nós mesmos no exercício do ministério, como nós podemos sintonizar ao Espírito de Deus, à vontade do Criador, para anunciá-lo e testemunhá-lo no dia a dia, né? Então, essa é a motivação da nossa tarde, com este convite de continuidade que nós queremos dar seguimento às nossas formações. Para você que chega, boas-vindas, continuemos unidos, unidas neste momento. Maria Glória, Vera Lúcia, Roberta, obrigado pela presença, pela partilha conosco e vamos, desde já, continuar, né, nossa reflexão. Lembrando, nós estamos caminhando com o Diretório para a Catequese e hoje à tarde nossa proposta é ver os pontos, assim, não principais, mas alguns destaques. Boa tarde, Cláudia, que chega também. Nós queremos destacar alguns itens da parte segunda e da parte terceira do diretório, tá bem? Então, se você tem o diretório consigo, nós vamos continuar aqui olhando como está estruturada a segunda parte do nosso diretório, tá bem? Se tem um resumo, você pode ver o resumo da segunda parte. E se você tem o diretório mesmo, a gente vai olhar para esta segunda parte, assim, a estrutura dela, né? Vejam aí, nós temos pedagogia da fé, ou seja, falar de Deus exige um passo a passo, uma pedagogia, né? Então, qual é a pedagogia da fé proposta no diretório? Depois, o catecismo da Igreja Católica, a metodologia da catequese, que é uma disciplina que se estuda na teologia, né? Há pessoas que se especializam nisso, em processos de catequese, em metodologias, né, de transmissão da fé. E a catequese e as pessoas, ou, como melhor dizer, os interlocutores da catequese, né? Então, esses interlocutores são os destinatários, né, mas que não só ouvem o anúncio, mas também nos anunciam, né? A metodologia catequética de outros momentos
falava em destinatários somente. E a gente já entende hoje que trata-se de interlocutores, né? Nós não somos, assim, os detentores de um conteúdo para só anunciar ou depositar nas pessoas. Nós dialogamos em relação à fé, né? Então, por isso, interlocutores, você vê aqui. Tá? A segunda parte do diretório inicia na página 117, se você tem o livro ali. Ou então, né, o resumo, como a gente falou, a gente foi entregando para vocês. Tá bem? Vou deixar um desafio. Quem sabe, no momento final da nossa live, né, você possa deixar aqui algumas perguntas. Da primeira parte que nós trabalhamos até o momento, o que nós podemos perguntar, né? Se ficou alguma dúvida, você pode ir deixando no chat para a gente ajudar, tá, com as dúvidas. E dessa segunda e terceira parte que nós vamos destacar também. Então, ao final da nossa tarde, se você tiver alguma pergunta, registre já essas dúvidas e nós vamos ajudá-los. Ok? Combinado? Para iniciar a segunda parte, vejamos os números 157 e 158. O que a gente tem aqui? 157 diz assim: a revelação é a grande obra educativa de Deus. Educativa em que sentido? O próprio Deus, quando se revela, ele converte os corações. O próprio Deus, quando se revela, ele mostra caminhos, exige que a gente abandone alguns caminhos e retome, né, a peregrinação em direção a ele. É só a gente ler Deuteronômio, né, a parte final de Deuteronômio, quando lá está escrito: diante de ti ponho a vida e ponho a morte. Tá? E aí, o critério da escolha é nosso. A revelação é a grande obra educativa de Deus. Com efeito, também pode ser interpretada sob uma ótica pedagógica. O que significa isso? Pedagogia, que é a arte de conduzir, né? De caminhar ao lado, de estar próximos. Mostra, então, no número 157, essa pedagogia divina que está sempre ao nosso lado. Né? Esse é o recado do número 157. Uma presença de Deus sempre ao nosso lado. 158 completa assim: Deus, na Sagrada Escritura, se revela como um Pai misericordioso, um mestre, um sábio, que vai ao encontro da pessoa humana na condição em que ela está, e a liberta do mal, atraindo-a para si com vínculos de amor. Se você puder anotar ali, né, já está no próprio texto do diretório, mas pode ser também um complemento. Esse vínculo de amor está escrito em Oséias 11, versículo 4. É um texto belíssimo, da liturgia do dia do Sagrado Coração de Jesus. Essa atração de Deus que nos vincula como uma obra de amor. Né? Então, desse texto do 157 e do 158, ficamos conhecendo a pedagogia divina. E é essa pedagogia que o catequista é chamado a desempenhar. Quando a gente faz uma formação para catequistas, qual é o objetivo? De favorecer, né, essa caminhada pedagógica do catequista, de contribuir para o catequista numa dimensão de acompanhamento. Por isso que é bom destacar, né, nós já falamos aqui, ó, e eu gostaria sempre que você, o novo diretório, né, esse que a gente está estudando, tomem nota sempre dos números 110, 111, 12 e 113. Não faz mal repetir esses pilares, porque é a marca deste diretório novo. O perfil do catequista. Quando a gente convidar uma pessoa para a catequese,
o que levar em conta, né? Como ajudar no discernimento de um catequista. Então, o número 113 dá essas dicas para a gente. Catequista é a pessoa que é testemunha da fé. Que fé é essa? Aí a gente viu no número 158. Uma fé que mostra os vínculos que Deus tem conosco. Esse é o nosso testemunho. Depois, catequista é aquele que guarda a memória de Deus. Né? E que Deus é esse? É aquele Deus que se revela. Ele mesmo se mostra, ele mesmo nos alcança, diz aqui, que vai ao encontro da pessoa humana, na condição em que essa pessoa está. Deus não marca horário e não exige, né, uma roupa adequada, não marca um horário para estar naquele ponto ou naquele lugar. Deus nos alcança na condição em que qualquer pessoa, na condição em que nós estamos. Pergunta que fica, como que Deus nos encontrou hoje? Como que Deus nos está nos encontrando agora? E aí? Essa é a pergunta. Né? Então, por isso, esses pilares para o perfil do catequista. Quando a gente convidar, então, e a pessoa perguntar, né? O que eu preciso saber ou fazer para ser catequista? E a gente, então, vai ajudando nesse discernimento. O testemunho da fé, que é uma fé de proximidade com Deus, a memória de um Deus que se revela, a pessoa, ou seja, saber contar como Deus se revelou na própria vida e como Deus já se revela na natureza criada. Depois, outro perfil do catequista, a mistagogia, ou seja, trabalhar com os sinais, com os símbolos, com a sensibilidade de uma pedra fazer uma catequese, de um galho de árvore poder falar da revelação divina, do cheiro da flor falar da manifestação do Espírito Santo. Né? E aí, por isso que todo catequista mistagogo é mestre, porque ele consegue associar os sinais da criação, os sinais visíveis, com um conteúdo da fé, com aquilo que nós precisamos ensinar. E aí o outro perfil é o catequista acompanhador, é aquele que está presente, que não abandona, e o catequista educador, que consegue deixar na mente e no coração das pessoas algo que explique a fé, algo que deixe argumentos da fé, como diz São Pedro, dar razões da nossa esperança. Então, a segunda parte do diretório trabalha com isso, o modo de educar na fé, a comunicação desta arte de crer em Deus, acreditar em Deus. Avançando, então, o diretório, número 159, seja no resumo ou no livro que você tem, o que diz o número 159? Os discípulos fizeram experiência da pedagogia de Jesus. Olha que interessante. Deus Pai tem a sua pedagogia, e qual é a pedagogia do Pai? A própria revelação. Estar sempre se comunicando e alcançando as pessoas, na condição em que elas estão. Jesus teve a sua pedagogia. E aí vamos ler o número 159 para descobrir. Os discípulos fizeram experiência da pedagogia de Jesus, da qual os evangelhos narram as características distintivas. Então, se eu e você quisermos estudar, conhecer, né, a pedagogia de Jesus, onde elas estão? Evangelhos. E aqui vem, né, elencando a pedagogia de Jesus. O acolhimento aos pobres, dos simples, dos pecadores. O anúncio do reino de Deus como boa notícia. Olhe ao redor da sua paróquia
olhe ao redor da sua comunidade, o que de boa notícia é preciso anunciar hoje? E essa é a pedagogia de Jesus. Continuando, o estilo de amor que liberta do mal e promove a vida. Não se concebe um catequista que queira diminuir a vida, que queira apontar o dedo julgando, que queira fazer escolhas entre estes ou aqueles. Mas um catequista que segue a pedagogia de Jesus, vejam aqui, acolhe os pobres, simples, pecadores, anuncia a boa notícia do reino e vive o estilo de amor que liberta do mal e promove a vida. Então, quando a gente vai fazer a formação dos catequistas, olhar para a pedagogia de Deus, que sempre se comunica, e para a pedagogia de Jesus, que vive a acolhida, anuncia o reino de Deus e vive o amor. O número 162 agora mostra também uma pedagogia do Espírito Santo. E aí, o catequista não pode escolher só a pedagogia do Pai, ou só a de Jesus, ou só a do Espírito Santo. Por que não pode? Porque nós vivemos numa igreja que confessa a fé no Deus trinitário. Quando a gente faz a opção de ser mais da pedagogia do Espírito Santo, mais da pedagogia de Jesus, ou mais da pedagogia do Pai, a gente falha com a confissão da nossa fé. E aí, nós temos que, estudando o diretório e outros momentos de formação, fazer, essa, como a gente diria, essa fusão das pedagogias, seja do Pai, de Jesus e do Espírito, para que essa formação de sinergia das pedagogias aconteça. Número 162 diz assim: a ação do Espírito Santo em cada pessoa a impulsiona a aderir ao verdadeiro bem. Veja, a pedagogia do Espírito Santo está, então, na direção de promover o bem. O bem se faz como? Em nível de comunhão, que é a própria comunhão do Pai e do Filho. Então, na nossa prática de catequistas, se eu sigo a pedagogia do Espírito Santo, a minha atitude é sempre uma atitude de comunhão. Por quê? Porque o Pai nos sustenta com a sua ação providencial para que a gente tenha todos os dias atitudes divinas, né? Então, o que nós vimos aqui? 3 pedagogias, que no fundo é uma só. A pedagogia do Pai que se comunica, a pedagogia do Filho que anuncia e vive o reino de Deus, e a pedagogia do Espírito Santo que gera comunhão, né? Então, o catequista faz isso. Entende as 3 pessoas da Trindade e assume em si essas qualidades para a educação da fé. Onde é que nós estamos aqui? Nós estamos na segunda parte do nosso diretório para aprendermos, um pouco da pedagogia da fé. Tá bem? Então, nós estamos olhando para a pedagogia da fé, porque a pedagogia da fé se torna a pedagogia do catequista. A pedagogia da fé gera uma metodologia para a catequese, então a pedagogia da fé gera uma pedagogia para o catequista. Tá? É nesse sentido que a gente está estudando o próprio diretório. Número 164. Os relatos dos evangelhos atestam
as características da relação educativa de Jesus e inspiram a ação pedagógica da igreja. Então, aonde que se vê a pedagogia da igreja? No nosso jeito de atuar, no jeito de atuação do catequista. Tá? Então, qual é a pedagogia da igreja? A pedagogia da igreja, diz aqui, aparece, ou melhor dizendo, a pedagogia da igreja aparece na obra da catequese, que é uma ação em prol da fé. Ou seja, nós carecemos de atitudes, de ações que fazem o quê? Elas ajudam na transmissão da fé. E aí o que acontece? Número 166, ou do resumo, ou do diretório. Diz assim: a catequese é, portanto, pedagogia em ação da fé, que realiza uma obra de iniciação, uma obra de educação e uma obra de ensinamento. Educação e ensinamento não são as mesmas coisas, né? Elas têm perspectivas diferentes. Mas, principalmente, a catequese ajuda na iniciação. E a gente tem ouvido, né, nesses últimos dias, ou nesses últimos meses, esse título que se dá, catequese a serviço da iniciação à vida cristã. Por quê? Porque a catequese é um dos momentos da iniciação, por isso que ela colabora, tá? Colabora na iniciação. Tendo sempre bem clara a unidade entre o conteúdo e a modalidade. Ou seja, nós temos um conteúdo, que é a fé em Jesus, nós temos um conteúdo, que é o jeito de mostrar a face de Deus. Agora, a modalidade tem que ser diferente quando eu tenho catequese com adultos, ou catequese com adolescentes, catequese com crianças, catequese com idosos, catequese com mães gestantes, por exemplo, né? O conteúdo é o mesmo, mas eu vou anunciar com perspectivas diferentes, para o entendimento ser diferente. É por isso que nós falamos aqui, ó, existe diferença na educação e no ensinamento, né? O ponto de vista que a gente está para transmitir a mesma fé. Avançando com a pedagogia, número 179. A obra do catequista consiste em encontrar e mostrar os sinais da ação de Deus. Isso é muito importante. Ou se você tem o diretório, ou mesmo o resumo, você deveria dar uma sublinhada nisso aqui. Eu e você, enquanto catequista, precisamos o quê? Encontrar, portanto, não está... Nós temos que nos esforçar para adaptar a nossa linguagem, encontrar e mostrar os sinais da ação de Deus já presentes na vida das pessoas. Vejam, a gente não sabe tudo sobre Deus e sobre a fé, porque Deus já está presente na vida das pessoas. Isso é muito importante a gente considerar. O que nós fazemos, você e eu, é contribuir com Deus para que a pessoa confesse a sua fé, se esforce em dar novo sentido na sua vida, mas Deus já está presente na vida das pessoas. E sem abrir mão destes sinais, propor o Evangelho como força transformadora de toda a existência, a qual dará pleno sentido. Vejam, os sinais que cada pessoa tem na sua vida vão ajudar para entender melhor o Evangelho. Então, esse é um recadinho bastante forte do nosso diretório, porque nos ensina a gente a respeitar o momento de vida de cada pessoa. E respeitar é sempre propor. Você quer conhecer melhor a nossa fé? E se a pessoa disser quero, você pode perguntar, o que você gostaria de aprender mais? Agora,
Se a pessoa disser não quero, a gente tem que respeitar e confiar a Deus, confiar ao Espírito Santo, que providencie outros sinais. O que a gente tem que refletir aqui? Às vezes, não somos nós as pessoas mais indicadas para transmitir a fé naquele contexto ou para aquele grupo de pessoas. E aí, às vezes a gente cai no vício de querer sempre a mesma turminha, na mesma faixa etária, né? Eu não consigo me adaptar, sei lá, a adolescentes, a adultos ou a pais e padrinhos, mas isso é uma limitação minha. Aquele grupo novo que está chegando, ele não tem, entre aspas, culpa da minha preferência de idade. Por isso, esse número 179 a gente tem que entender bem. Os sinais de Deus na vida das pessoas já estão presentes. E se Deus já está presente lá, eu, catequista, preciso estar como alguém lado a lado das pessoas. E não como alguém que chega como a grande verdade, alguém que chega como agora vai vir a coisa certa, né? Então, dar atenção ao modo como as pessoas já cultivam a sua fé. Aos nossos olhos, pode ser uma expressão ainda pequena, mínima, né? Mas para aquela pessoa, às vezes, é o tudo que ela já está conseguindo dar, porque até ela só entendeu isso. Então, ajudar as pessoas. Sempre, sempre. Continuando o nosso diretório, número 182. Onde é que nós entramos? Aqui nós falamos de pedagogia da fé, agora nós vamos entrar no catecismo da Igreja Católica. Tá bem? O que acontece aqui? Após o Concílio de Trento, isso significa 1547, e nos anos seguintes ao Concílio Vaticano II, e daí nós já estamos em 1960, a Igreja considerou oportuno oferecer uma exposição orgânica da fé, em um catecismo de caráter universal, que é instrumento de comunhão eclesial e também ponto de referência para a catequese. O que está dizendo aqui, gente? Nós tivemos um catecismo lançado após o Concílio de Trento, ou seja, lá em 1540, 1560, e depois tivemos um outro lançado em 1992. Então, essa caminhada da Igreja em organizar o conteúdo e sistematizar a nossa fé também não é assim tão célere, né? Não é assim tão ágil. E aí a gente vai acompanhando a evolução dos tempos e vai também adaptando a nossa linguagem. Agora, o catecismo que nós temos hoje nas nossas mãos, o de 1992, ele é muito bom para a nossa catequese. O que falta, às vezes, é a gente fazer, como fizemos aqui com o diretório, uma formação sobre o próprio catecismo, né? Agora, o diretório registra o esforço, a vontade da Igreja de fazer o quê? Colocar na mão dos catequistas essa organização, essa sistematização da nossa fé. Então, prestemos atenção. E o catecismo não é o compêndio, que é o perguntas e respostas. Nós estamos falando do livrinho amarelo, né, ou quem tem, às vezes, é o de capa azul, que foi lançado pela CNBB, mas é o próprio catecismo com as 4 partes integrais, né, com os artigos para ir estudando. Tá bem? Então, esse número aqui registra essa vontade, esse esforço da Igreja de colocar a nossa fé organizada em nossa mão. Número 189, então, fala da organização do catecismo, como que ele está estruturado. Número 189, então, diz assim: o catecismo se articula em 4 partes no âmbito das dimensões fundamentais da vida cristã. Então, se alguém me perguntar, a primeira resposta que a gente tem que dar é:
nós temos na Igreja Católica um catecismo organizado em 4 partes. Isso é perguntinha de prova, às vezes, né? Porque é ali que a gente busca um pouco a explicação da nossa catequese. Nem sempre, né, a gente fica só no catecismo. Esse é outro risco, achar que o catecismo vai responder tudo. Não é assim. Temos que ter o catecismo do nosso lado, mas procurar as informações que complementam a nossa catequese nos textos da teologia, dos padres, né, e de tudo mais que a igreja vai produzindo também. Continuando a leitura. A profissão de fé, que é o símbolo dos apóstolos, a liturgia, a segunda parte é os sacramentos da nossa fé, a vida do discipulado, os mandamentos e as bem-aventuranças, que é a terceira parte, e a oração cristã, o Pai Nosso. Essas dimensões são pilares da catequese e paradigma para a formação à vida cristã. Então, aqui você já tem uma noção de como está estruturada o nosso catecismo. Agora, com essa estrutura, nós temos que pensar também como é que eu, na catequese que eu exerço na paróquia, como é que está estruturado os conteúdos, né, dos roteiros, dos itinerários que usamos na paróquia e na diocese. O diretório que nós estamos estudando pede, lá pelas tantas, vocês vão ler, que as dioceses tenham esse cuidado. Os itinerários sejam propostos com essa conjuntura, não com essa ordem. Às vezes não é legal para um grupo de pessoas começar direto pela profissão, né, pelo credo. Então, às vezes é melhor começar pelas bem-aventuranças, pelos mandamentos, depois falar do Pai Nosso, depois ir para a liturgia, para depois ir para o credo. O diretório que a gente está estudando fala muito disso, de adaptar as partes do catecismo, mas que todo roteiro, todo itinerário tenha o cuidado de ter essas partes aqui na formação da fé das pessoas que estão na catequese. Por exemplo, se pensarmos nas crianças, nos pequenos, né, esses que estão na catequese para a primeira comunhão eucarística, nós temos que olhar para o catecismo da igreja, pensar a sua estrutura e analisar qual a melhor posição desses temas de acordo com a idade de crianças para a primeira comunhão eucarística. Para os adultos, qual seria a perspectiva? Para os adultos, a gente expõe a fé. Para os adultos, nós fazemos já a primeira parte do catecismo, que é apresentar os artigos, os argumentos da nossa fé. E como os adultos entendem também a liturgia já de uma maneira mais completa, logo em seguida vem a parte sacramental da liturgia, que é a segunda parte do catecismo. Então, o número 189 precisa ser lido ali na companhia dos números antecedentes, o 187 e o 188, mas aqui é um resumo da sua organização. Bem? Agora, a terceira parte. Nós estamos saindo da segunda parte, e antes de falar da terceira, queria registrar com vocês o seguinte. Na segunda parte, nós falamos da pedagogia da fé, e a pedagogia da fé precisa ser entendida na pedagogia do Pai, na pedagogia do Filho e na pedagogia do Espírito Santo. Essas 3 pedagogias formam a pedagogia da catequese, a pedagogia da fé. E o catequista olha para essa pedagogia e daí começa também a se imaginar, a estruturar a própria pedagogia. A pedagogia de um catequista está alicerçada na pedagogia da Trindade. Em seguida disso, nós fizemos o quê? Olhamos o catecismo de uma maneira muito breve, breve mesmo, mas para dizer
quando eu estou na missão de catequista, exercendo o ministério de catequista, eu tenho que dar uma olhada naquele roteiro, naquele itinerário que as dioceses e as paróquias propõem. Por quê? Eu preciso expor a fé de uma maneira orgânica, expor a fé de uma maneira também sistemática, mas sempre em atenção a quem está na minha frente. Sempre olhando para aquelas pessoas que vão conversar comigo sobre a fé. E aí, quando a minha atenção está na pessoa, eu administro melhor os conteúdos da fé. Por isso, essa atenção na pedagogia divina das três pessoas e também a metodologia da catequese, que é ter atenção a quem vai estar na caminhada de fé. Agora nós vamos para a terceira parte, e você está vendo aqui, ó, a catequese nas igrejas particulares. Esse é o nome da terceira parte. Por quê? Como a igreja está presente no mundo inteiro, as igrejas particulares, as dioceses, têm autonomia para organizar melhor a formação dos catequistas, o itinerário proposto para adultos, jovens, adolescentes e crianças, o modo e o tempo de duração da catequese, quando celebrar os sacramentos. Ou seja, essa terceira parte toca aqueles assuntos de organização, né, de gestão da catequese. Mas não só isso. Fala também, olhem aqui, ó, os cenários culturais contemporâneos, o processo de enculturação da fé e os organismos, diocese, paróquia, comunidade, movimentos pastorais, associação, família, grupos, né? Essa parte aqui fala desses organismos a serviço da nossa fé. O que nós vamos fazer? Vamos dar um destaque agora para a comunidade e depois conversar um pouquinho sobre cenários culturais. Na primeira tarde, lá no início de novembro, veio uma pergunta sobre: o diretório fala sobre os meios de comunicação que estamos usando? Fala sim sobre a questão da mídia. Agora, o que o diretório fala e como ele pede para ser usada é o que nós vamos também expor um pouquinho aqui, tá bom? Antes de avançarmos, queria deixar essa provocação. Se você tem alguma pergunta sobre a segunda parte, metodologia, pedagogia da fé, pedagogia divina, gostaria que você deixasse seu comentário aqui no chat, para a gente também ajudar vocês, tá bem? Aproveitar esse momento que estamos aqui em diálogo, ou então você pode deixar registrado aqui a frase que lhe chamou a atenção, né? O que você sublinhou aí no diretório, ou o que você anotou aí no cantinho, como chamando a atenção sobre essa questão da metodologia e da pedagogia. Tá? Vou gostar de ler aqui o que você tem anotado, porque está contribuindo, né? Quando a gente anota, porque a gente quer reforçar, contribui para a nossa formação pessoal, não é mesmo? Vamos à terceira parte, então, e eu convido que você olhe o número 283, ali no diretório ou no resumo. O que diz aqui? A palavra de Deus é o pão de cada dia. É uma frase tirada da oração do Pai Nosso, não é? A palavra de Deus é o pão de cada dia. Se eu lesse de trás para frente, o pão de cada dia é a palavra de Deus. Ou seja, não posso passar um dia sem que eu tenha lido pelo menos um trechinho da Bíblia. É assim que começa esse número 283. Como é que nós estamos nos alimentando? É isso que pergunta o diretório para nós aqui neste número 283. Nesse tempo de advento que vamos começar hoje e amanhã, o símbolo da Virgem Maria grávida explica muito esse número 283. Você já se imaginou
grávido, né? Grávida da palavra de Deus. Que a gente, enquanto tem fé, nós temos essa graça de estarmos dia após dia grávidos, né? A nossa vida é um constante advento, se a gente quiser. Não tem como a gente ficar sem esse pão de cada dia, que é a própria palavra. Então, esse número 283 rende também um dia de retiro pessoal para a gente. Vamos ao texto. A palavra de Deus é o pão de cada dia que regenera e ininterruptamente alimenta o caminhar eclesial. Olha que recado bonito. O caminhar da igreja. Eu e você formamos igreja. A primazia dessa palavra coloca a igreja inteira em religiosa escuta. Ou seja, a primeira atitude nossa é sempre do ouvir, escutar. Nesse tempo de live, né, o que mais a gente tem feito é escutar. Agora, haja sabedoria e discernimento do Espírito para que a gente possa filtrar aquilo que coloca a nossa fé na caminhada, em direção para frente, e saber também, né, purificar, descartar aquilo que é ruído, aquilo que não ajuda muitas vezes. E aí termina o texto assim: o ministério da palavra, portanto, nasce da escuta e educa na arte da escuta, porque somente quem escuta também pode anunciar. Catequista, se não lhe disseram ainda, nós, no Ministério da Catequese, nosso ministério é intimamente ligado ao Ministério da Palavra. Quem melhor exerce o ministério da palavra é o catequista, a catequista. Por quê? Porque o nosso serviço é anunciar. Nós falamos isso lá na primeira tarde. Mais do que preparar para os sacramentos, isso nós falamos. Mais do que preparar para os sacramentos, o nosso ministério é feito para quê? Para formar pessoas no discipulado de Jesus Cristo. Então, a catequese é o ministério da palavra em exercício. É o ministério da palavra realizado para anunciar Jesus Cristo. Eu vou ser catequista para dar a primeira comunhão para o meu sobrinho, para o meu afilhado ou para o meu filho. Isso já não é um discernimento para ser catequista. O discernimento para ser catequista é ter a grande convicção de anunciar Jesus, ajudar as pessoas a conhecer Jesus. A dimensão sacramental é ao longo do processo. Por isso aquele tripé do número 113. Catequista é memória e testemunha, catequista é mistagogo e mestre, o catequista é acompanhador e educador. Então, número 283 rende um dia de retiro, né? O ministério da palavra, portanto, nasce da escuta e educa na arte da escuta. Porque somente quem escuta pode também anunciar. Se nós ousamos ser catequistas para anunciar, nós precisamos antes escutar. E aí continua a terceira parte. O sujeito unitário da evangelização é o povo de Deus, peregrino e evangelizador. Unitário não é único. Unitário significa em unidade. Então, o sujeito em unidade da evangelização, uma evangelização que é feita em unidade, unidade na diversidade, com vários rostos, com vários dons, com vários carismas, é sempre o povo de Deus. O que está dizendo para a gente aqui?
A comunidade, o lugar que a gente nasce, o lugar que a gente desenvolve a fé, é sempre a grande catequista. Aquele jeitinho de cada comunidade celebrar o padroeiro, aquele jeitinho de cada comunidade fazer as suas quermesses, as suas festas, aquele jeitinho de cada comunidade festejar, né? De cada comunidade festejar o seu momento, seja dos sacramentos, seja das conquistas das pessoas, de ajudar uma pessoa às vezes necessitada. É isso aqui que o número 287 fala, dizendo o quê? Na comunidade, a gente precisa se entender, e na comunidade a gente precisa evoluir. Aí continua o texto. A unção do Espírito faz dele partícipe do munus profético de Cristo, fornecendo-lhe dons como o sensus fidei. Essa partícula aqui, ó, sensus fidei, né? O senso da fé. A comunidade tem um senso de fé próprio, ou seja, é o jeito de sentir, o que nós falamos há pouco, o jeito que cada comunidade tem de sentir a sua fé, que o faz capaz de discernir, testemunhar e proclamar a palavra de Deus. É uma catequese feita na comunidade. Continuando, agora passando para o 320, é um pulo aí no diretório, porque nós vamos falar de alguns contextos atuais. Começa assim o número 320. A cultura contemporânea é uma realidade muito complexa. Aumentaram as conexões e as interdependências entre questões e setores que no passado podiam ser considerados distintamente e que hoje exigem uma abordagem integrada. Então fala que a cultura atual, o nosso jeito de viver, é agora um jeito globalizado. Os números anteriores falam disso. O efeito da globalização para a fé e como a fé, como a nossa pedagogia vai responder à globalização. A gente podia falar de coisas separadas, né? Enxutas, assim, estanques, antigamente. Hoje, às vezes, não dá mais. Você puxa um assunto, no instante uma pessoa lembra de um fato ou lembra de uma palavra, lembra de alguma coisa que aconteceu na vida, e aí nós temos que conseguir fazer as relações, conseguir mostrar como que os assuntos se combinam ou, pelo menos, possuem essa conexão. Então, a atenção do catequista para fazer o quê? Conexões. Nós não podemos dar uma catequese sobre Maria, né, e ficar nesse assunto direto, e as pessoas vão começar a lembrar de José, que era o pai, do Espírito Santo, do anjo que fez o anúncio, ou seja, às vezes uma catequese planejada entre 2, 3 pontos, foi então um grande diálogo sobre vários conteúdos da fé. Desse jeito que é a nossa cultura, também há reflexos dentro da catequese. Então, sensibilidade, né, de nossa parte para fazer conexões, para fazer relações, não com o caráter de excluir, não, mas sempre mostrar para as pessoas que os pontos de vistas, né, podem achar um ponto comum sobre uma certa abordagem. Continuando, número 321. Essa realidade, que realidade é essa? Complexa, né? Nossa realidade é complexa, a cultura atual. Então, essa realidade exige ser lida de tal maneira que seja possível compreender sua poliedricidade. Isso aqui o Papa Francisco usou na Evangelii Gaudium, né? A imagem de um poliedro. Lembrem-se vocês, por favor, das pirâmides do Egito. Lá é uma forma de poliedro, né?
as faces da pirâmide e ela tem uma base. Ou seja, é uma figura geométrica que não é só um desenho, mas vista aí em 3, 4D. Ou seja, nós temos que olhar para a nossa realidade, olhar para os nossos catequizandos, para as famílias de hoje, deste jeito, com essa face de poliedro. Para quê? Né? Para que a gente precisa olhar para as pessoas com essa visão de poliedricidade? Porque é o que a gente falou no número anterior. Fazer uma associação, fazer uma relação, uma conexão entre os pontos de vista. As famílias que às vezes migram e aí querem celebrar a fé como viviam no lugar de origem, as famílias que porventura vivem uma separação ou uma realidade de doença crônica, são pontos de vista da fé diferentes. Só agora na pandemia, quem que já não respondeu assim? Graças a Deus, na nossa família, ninguém se contaminou. E será que Deus, esse que a gente disse, graças a Deus, será que Deus queria que na outra família houvesse um contágio? Que Deus é esse? Né? A gente tem que se pensar dessa forma. Se Deus não quis na minha, Deus quis na outra? Ou seja, essa visão de poliedro mostra que sobre a pandemia existe um fato que é de saúde, que é de cuidado, e aí o olhar da fé sobre a pandemia precisa ser de responsabilidade, entender a revelação divina aqui, os cuidados que mesmo na fé precisamos nos ajudar. Então, esse ponto do diretório pede do catequista não simplesmente olhar, né, de maneira reta todas as realidades, mas se colocar à disposição de entender os pontos de vista. Continua o texto. Tal condição obriga ainda mais a assumir a perspectiva sinodal como metodologia coerente com o percurso que a comunidade é chamada a fazer. O que está dito aqui? A palavra que resume tudo, gente, está aqui, ó, sinodal. Essa palavra estava lá na nossa primeira tarde, na transversal, quando a gente apresentava o diretório aqui, porque a sinodalidade é a palavra do magistério do Papa Francisco. E nós precisamos aprender a trabalhar de maneira sinodal também. O que é isso? É a gente dar voz e vez para as pessoas. E aí vem a pergunta: como é que a gente organiza as reuniões paroquiais de catequistas, as reuniões com os pais e mães da catequese, as nossas reuniões de planejamento, como eram feitas? A gente vai continuar fazendo o mesmo estilo de reunião no ano que vem, quando a gente retomar uma caminhada orgânica de novo? Ou seja, a sinodalidade não é uma coisa que a gente estava acostumado a praticar. É algo que nós temos que aprender. Além de aprender, exercitar. Por isso, em 2022, vai acontecer um sínodo. Vocês sabem que os sínodos acontecem de 3 em 3 anos. Em 2022, o tema do sínodo dos bispos vai ser sinodalidade. O Papa Francisco vai pedir que os bispos estudem isso, porque depois cada diocese precisará aprender e também praticar isso. Se o último foi sobre juventude, e nós somos agora chamados a estudar a carta Christus Vivit, nós precisamos daqui a 2 anos, e até lá já ir estudando essa perspectiva sinodal. Algo que não nos ensinaram, porque a igreja ainda não estava sendo organizada dessa forma,
e que agora nós precisamos aprender. É uma nova igreja para os novos tempos, disse a Meire. Precisamos aprender e exercitar, sermos catequistas sinodais. É isso mesmo. Quando a nossa comunidade tiver um grupo sinodal de catequistas, nós já vamos entender essa poliedricidade, que é olhar o rosto de cada família, entender como esses rostos se apresentam e nesses rostos entendermos Deus que se revela e ajudar essas famílias a assumirem um sentido de fé. Então, fica aqui a dica, é um outro tema que renderia mais alguns estudos, né, organizar aí lives de estudos, momentos de estudos, porque a sinodalidade vai ser o tema da igreja para os próximos anos. Até 2022 pode ser que fique ainda em panos quentes, mas depois disso vai ser a bola da vez, e nós que pudermos já antecipar esses estudos, só vamos acrescentar e só vamos contribuir mais com a igreja. Tá bem? Avançando mais um pouquinho, número 360, que era a pergunta sobre a dimensão agora da internet, né, e o uso das mídias. O que acontece? O diretório não fala desta mídia ou daquela plataforma, não. O diretório fala do quê? Do fenômeno da internet e das redes sociais, que é algo maior do que eu simplesmente usar aqui, né, usando como exemplo, do que usar um Facebook, do que usar o WhatsApp, ou do que usar o Google Meet, né, ou outros que vocês tenham usado aí. Mas o fenômeno internet, né, essa rede mundial de computadores, de conexão, e as redes sociais, é um fenômeno que a gente pode usar como termo genérico para falar disso. O que diz o texto? Vamos lá, então. A internet e as redes sociais criam uma oportunidade extraordinária de diálogo. Isso a gente está percebendo, né? Estamos em diálogo aqui de Florianópolis com vocês, nas tantas paróquias e comunidades, seja da Diocese de Jundiaí ou outras que nos acompanham. Estamos em diálogo graças à internet. Continua. Encontro e intercâmbio entre pessoas, bem como de acesso à informação e ao conhecimento. Então, aqui nós vemos o modo positivo, ou o modo como a internet pode nos ajudar. É para o diálogo, para o encontro e para o intercâmbio do conhecimento e da informação. 361 diz o que no diretório? Deve-se reconhecer, no entanto, que o ambiente digital é também um território de solidão, manipulação, exploração e violência. Catequista, muita atenção com esse número 361, porque é uma grande verdade. A internet é um ambiente de solidão, e às vezes a gente percebe isso, porque as pessoas postam fotos uma atrás da outra porque precisam de likes, de curtidas para chamar a atenção, para não se sentirem sozinhas, né? Manipulação, vocês veem aí o quanto de notícias falsas, de fake news que se espalham. Às vezes no grupo do catequista vem lá uma informação porque eu achei a foto bonitinha, logo eu já passo para frente, né? Mas é uma mentira que está indo para frente e eu nem li, nem sei se é verdade. Exploração, a questão da exploração infantil, da exploração pornográfica, e violência, o quanto a gente às vezes faz fofoca, o quanto às vezes a gente é maledicente na internet, e aí a nossa evangelização não cumpre a missão, que é promover a vida e anunciar o reino de Deus. Então, ao mesmo tempo que a internet nos coloca em diálogo, a internet pode ser esse espaço de menos vida,
esse espaço de diminuição da pessoa e, às vezes, de a gente conseguir manchar, ferir a dignidade das pessoas. E isso não é o que a gente aprende lendo os 4 evangelhos. Cuidado. A internet nos ajuda, porém, cuidado. Continua ainda o texto. Número agora 371, sobre as novas tecnologias. E aqui eu respondo, né, àquela pergunta que veio no primeiro dia das nossas lives. No processo do anúncio do Evangelho, a verdadeira questão não é como utilizar as novas tecnologias para evangelizar. Ou seja, não significa eu aprender como dar o melhor encontro de catequese. Não. Diz assim, mas sim como se tornar uma presença evangelizadora no continente digital. Percebem a diferença? Não significa fazer o melhor encontro de catequese pelo WhatsApp. Não. Mas usar do WhatsApp, se a gente quiser, para falar uma bem-aventurança, escrever o refrão do salmo do final de semana, mas não simplesmente encaminhar ou compartilhar algo. Que até o encaminhada vem lá em cima, né? Na mensagenzinha, quando é encaminhada. Mas que a gente seja criativo, que a pessoa perceba que você escreveu para ela um texto personalizado. Isso a gente precisa aprender a fazer. Para quê? Olhem aqui, ó. Para a gente se tornar uma presença evangelizadora. Ou seja, cada pessoa precisa de uma mensagem, precisa se sentir única, precisa ser ela mesma o foco da nossa atenção. Continua o texto. A geração adulta, ou seja, eu e você, que queremos transmitir a fé, temos a missão de promover experiências, não somente encaminhar uma mensagem, mas perguntar o que este refrão do Salmo diz para você, o que essa oração fala para a sua vida. A experiência, gente, vem sempre através do diálogo. Como é que eu faço experiência da convivência, a experiência de estar em comunidade? É dialogando. E aí continua o texto. Somente uma catequese que passa da informação, ou seja, não é só repassar o Pai Nosso, ou a Salve Rainha, ou uma corrente para frente, mas para o acompanhamento. E a experiência de Deus será capaz de oferecer sentido. Então, que as novas tecnologias, WhatsApp, Facebook, né, Google Meet ou outras tantas, que essas ferramentas nos ajudem no acompanhamento e não num simples acúmulo de informação. Às vezes você abre o WhatsApp e tem lá um monte de mensagens, você não sabe qual grupo ler primeiro. Isso é acúmulo. Agora, as mensagens que fornecem sentido, essas nós sabemos filtrar. E são essas que ajudam a ser o quê? Uma presença evangelizadora no continente digital. Né? Então, para aquela pergunta da primeira tarde, o número 371 é a resposta. Na internet, nós precisamos ser uma presença evangelizadora e não simplesmente, né, dominar uma ferramenta só para fazer um encontro de catequese. Essa é a perspectiva. Continua o texto. 372 agora. A catequese na era digital será personalizada. Por quê? Porque as famílias, cada pessoa às vezes tem o seu celular ou às vezes, né, tem a sua conta de WhatsApp. Aqui, na região de Florianópolis, comunidades chegam até não ter internet. Então, isso a gente também tem que avaliar, tá bom? Mas, na era digital, existe uma catequese personalizada, porque a gente, né, consegue atender as pessoas.
mas nunca um processo individual. Olha o que diz o texto. Do mundo individualista e isolado das mídias sociais, se deve passar à comunidade eclesial. Então, eu atendo cada pessoa para ser uma catequese personalizada, mas eu sempre vou oferecer momentos comunitários, lugar no qual a experiência de Deus se realiza em comunhão e partilha da vivência. Então, esse é o grande foco da internet. Eu conseguir ser personalizado, atender uma dúvida, né? Quando vem uma dúvida assim, no meio do grupo e as pessoas têm vergonha. Eu posso usar o WhatsApp no final do encontro e ir lá no particular da pessoa e perguntar. Você quer fazer alguma pergunta? Você tem alguma dúvida para fazer? E aí você está oferecendo uma catequese personalizada, quando as pessoas, né, têm a oportunidade de se manifestarem. Então, 377. Aqui, gente, é uma questão sobre a dimensão do gênero, tá? Sobre essa questão de gênero que a gente tanto ouve falar, e aí, às vezes, olha como diz o texto e como o texto é rico. Uma orientação difusa do que hoje se apresenta sob denominação de gênero coloca em discussão o dado revelado: homem e mulher os criou. Difusa por quê? Porque, aliás, deixa eu explicar aqui. O termo gender, tá, é o termo mais universal. A gente traduz como gênero, tá bom? Essa questão de gênero. As mídias usam ideologia de gênero, e isso não está correto. Se você quiser usar, você precisa falar ideologias, no plural. Não existe uma ideologia de gênero como a gente vê na mídia por aí soltando, tá? O correto seria falar questões de gênero. Por que questões de gênero? Porque questões de gênero fazem a gente refletir a convivência de homem e mulher, de marido e esposa, de meninos e meninas, né? E não só uma questão, às vezes, deturpada, que fala de homossexualidade ou heterossexualidade. Bem? Essa questão difusa, olha como o texto é sensato, né? Não foi produzido assim, sem saber o que escrever. Não, a igreja se preocupa com isso, e você, antes de falar em ideologia de gênero, é melhor a gente se formar, tá bom? Olha como diz o texto. A igreja está bem ciente da complexidade das situações pessoais, às vezes de forma conflitante. Se para a pessoa já é um conflito a condição que ela está, imagine para quem se coloca diante dessas pessoas com critério de julgamento, de exclusão, tá bom? Então, o texto diz: a igreja não julga as pessoas e convida a acompanhá-las sempre e em qualquer situação. Então, gente, sobre gênero, e aqui o texto traz o original, né, gender, que a gente se forme, que você busque capacitação, mas que a gente não reproduza, às vezes, terminologias que não ajudam, né, na comunhão, na sinodalidade, tá bom? É o que a gente oferece como ponto de reflexão para vocês hoje. Para a gente ir concluindo aqui, ó, as questões de bioética, o texto fala de bioética também, sobre os cuidados no começo da vida, no fim da vida, o que fazer. Então, estamos também com o texto atualizado, e você precisa ler esses números 377, 78, 79. Aqui eu destaco esse número 378. Deus é a referência inicial e final da vida. Toda a pessoa é sempre uma unidade de espírito e corpo. A ciência
toda e qualquer ciência está a serviço da pessoa. E a vida deve ser acolhida em todas as condições. Em todas as condições. Porque é redimida pelo mistério pascal de Jesus Cristo. Quem salva a nossa vida é Jesus, e não são os nossos olhos de julgamento às vezes. 384. E antes, para a gente poder concluir. A catequese terá primeiramente o cuidado de ajudar os fiéis a se conscientizarem de que o compromisso com a questão ecológica é parte integrante da vida cristã. Então, o diretório também fala dessa dimensão da ecologia. Bem, hoje muito em voga, nós estamos vendo, né, muitos debates sobre Amazônia, Pantanal, o cuidado com a criação. Então, é bom a gente retomar a leitura da Laudato Si, né? O ano que vem teremos uma campanha da fraternidade ecumênica, então um olhar de misericórdia para as outras igrejas, para as outras comunidades cristãs, que sempre estão para anunciar o Jesus Cristo que nós acreditamos. Já vimos, né, essa questão do poliedro. Em relação às igrejas também é isso, são pontos de vista. Mas precisamos anunciar o mesmo Deus da vida. E aí a conclusão, eu uso só o número 426 para destacar o que está aqui, ó. A comunhão com Jesus Cristo, morto e ressuscitado, vivo e sempre presente, é a finalidade última de toda ação eclesial e, portanto, também da catequese. Gente, se você olhasse pela janela agora, ou se você olhasse para dentro de casa mesmo, como é que você consegue fazer uma catequese sobre o Jesus Cristo morto e ressuscitado? Esse é o nosso foco. Perceber que ontem a gente teve um momento de cruz, de morte, mas hoje estamos aqui reunidos e, portanto, vivemos mais uma Páscoa de ontem para hoje. Era uma dificuldade, mas agora conseguimos superar. Isso nós precisamos aprender e também exercitar na catequese. Olha o que diz o texto. Essa primeira profissão de fé no mistério da Páscoa é o coração da fé da igreja. Eu e você somos filhos da Páscoa. Nós somos filhos do túmulo vazio. E essa verdade nós precisamos aprender e anunciar. A catequese, ressonância, olha que bonito. A catequese, essa que ressoa desde a Páscoa no coração de cada pessoa, convida incessantemente a sair de si. Percebam, o túmulo está vazio. Aquele que era morto saiu de lá. Eu e você também somos convidados a sairmos de nós mesmos para encontrar o vivente, Jesus Cristo, aquele que dá a vida em plenitude. E quando a gente sair de nós mesmos, quando a gente decidir ir além, estar a serviço, e daí a gente vai se dar conta que na nossa frente tem um rosto, que é o rosto da pessoa que mora na nossa casa, que está na catequese conosco, ali está o vivente. Ali está Jesus Cristo, e é por isso que toda pessoa, em qualquer condição, precisa ser respeitada, porque toda e qualquer pessoa reflete para mim e para você o rosto de Jesus Cristo ressuscitado. Se a gente acreditar nisso, nós estaremos em comunhão com a igreja, em comunhão com a nossa verdade de fé. É por isso que o diretório, né, esse que a gente deu uma estudada de maneira muito breve, ele termina com esse número. A Páscoa é o coração da fé da igreja. Isso a gente precisa sempre lembrar, né? Queria agradecer aqui a Maria. Maria deixou um depoimento. 2 palavras importantes de hoje: poliedricidade e sinodalidade. De fato, né, bem resumido.
Pergunta: há vários itinerários para a catequese de diferentes idades. Qual seria o critério para escolher o melhor? Há que se mesclar doutrina da igreja e encontros que provoquem o encontro pessoal com Jesus, sua vida e ensinamentos? Maria, ótima pergunta. Daria uma outra tarde para a gente falar, né? Uma hora toda. Mas vou tentar ser resumido aqui. Essa questão do mesclar doutrina, a doutrina mesma já tem que mostrar o rosto de Jesus. Não existe doutrina que não derive dos ensinamentos de Jesus, ok? É a doutrina que precisa ser revisitada e o modo como a gente ensina a doutrina que precisa ser revisto. Por quê? Porque a doutrina da igreja, ela mesma, por si, precisa mostrar esse encontro pessoal com Jesus. Aliás, antes de eu ensinar a doutrina, é a Bíblia, é os evangelhos que a gente usa para favorecer o encontro pessoal com Jesus. E se a gente pegar o catecismo é a doutrina. Você não vai achar a doutrina em outro lugar, está no catecismo. Se você pegar o catecismo é todo ele escrito com citações bíblicas, citações dos santos e citação do magistério e da tradição da igreja. Então, já no catecismo nós temos esse combo, né? Essa mistura de quê? Encontro pessoal com Jesus, doutrina e texto bíblico. Tá bem? A outra pergunta: como escolher os itinerários? Aquilo que nós falamos. Quando você olha o itinerário da paróquia, da diocese, perceber se pelo menos ele tateia o catecismo da igreja, que é o quê? Ensina o credo, ensina a liturgia, ensina os mandamentos e as bem-aventuranças e também o Pai Nosso ou as orações da igreja. Tá? O que não é ideal? Hoje o encontro é sobre as orações. Aí você tem que ensinar o Santo Anjo, a Ave Maria, tudo num encontro só. Isso já não é, né, uma pedagogia bem formulada. Por quê? Porque o encontro ele é todo litúrgico, os nossos encontros de catequese. Então, quando a gente elabora o encontro, você já vai fazendo uma sinergia, palavra de Deus, orações, conteúdo da doutrina, e você vai fazendo, né, essa mescla dos conteúdos. Tá bem? Qualquer pergunta a mais que você queira fazer, Maria, se deixa lá no privado, lá no Facebook, e a gente pode bater um papo ainda mais sobre isso, tá bom? E eu gostaria de agradecer muito, muito a presença, a paciência de vocês, tá certo? E todas as perguntas que a gente ainda tiver para fazer, a gente pode ainda bater uns papos aí nas redes sociais da vida, tá bom? A Diocese de Jundiaí, muito obrigado pela confiança, pelo convite, e a você que nos acompanhou, muito obrigado, uma ótima tarde, que um santo advento, que o nosso coração seja a grande manjedoura para acolher o menino Jesus. Obrigado pela paciência, pela presença, uma ótima tarde, até o próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.